Mas eu mesmo sei. Bom, olha aqui. Então, eu tenho o quê? Tenho uma sinaleira, um sinaleiro. Então, aqui o peso da sinaleira. Ele diz que a massa da sinaleira é 3 quilos. E ele quer saber qual é a tensão dos 3 cabos. Aqui está 53 graus. E aqui está 37 graus. Bom, isso é uma condição de equilíbrio. Beleza. Bom, se é uma condição de equilíbrio, isso aqui está assim. Então, eu tenho o peso da sinaleira aqui, peso da sinaleira. Aqui eu tenho a tensão nesse cabo e tenho a tensão nesse cabo aqui. Aqui e aqui e aqui. Bom, se aqui é 53 graus, aqui também é 53 graus. Se aqui é 37 graus, aqui é 37 graus. Então, aqui eu vou ter T1 e aqui eu vou ter T2. Que peso eu tenho aqui? 3 vezes 9,81. Então, o peso da sinaleira. O que você tá usando pra cá? Oi? Não, é que Giovanni trouxe meu sapato. Tá, pode falar. Foi desculpa. 29,43 newtons. Bom, aqui vai ser quem? Eu vou ter que... Eu tenho que, para resolver isso aqui, eu tenho que usar isso aqui. Somatório das minhas forças y igual a zero. Somatório das minhas forças em x igual a zero. É uma condição de equilíbrio. Tá? Bem. Quais são as forças que eu tenho y aqui? Ó, vou fazer com um caneta diferente. Então, eu tenho aqui o eixo y e aqui eu tenho o eixo x. Bom, aqui eu vou ter quem aqui, ó. Vou fazer diferente. Eu vou ter aqui, ó, T2y e aqui eu vou ter quem? T2x. Caneta diferente. Aqui eu vou ter quem, ó? T1y e aqui eu vou ter quem? T1x. Bom, quem é o somatório das forças y? O somatório das forças y é quem? E x. Qual vai ser quem é? Quais forças eu tenho x? Só T1x e T2x. Então, aqui, ó, T1x é igual a T2x. Quem é T1x e quem é T2x? Ó, vai ser T1 vezes quem, ó? Cosseno de 37 graus. Então, foi isso que eu T2x vai errei. ser T2 cosseno de 53 graus. Eu só inverti a ordem, foi isso? É. Que desgraça. É que nem aquele cara que projetou um viaduto lá, ele errou o sinal da flexão, e aí, em vez de fletir, botou, em vez de comprimir, botou para tracionar e quebrou o viaduto. Então, ó, então 0,8 T1. Ainda bem que na engenharia a gente não faz esse cálculo na mão, senão. 0,6 T2. O que eu quero dizer isso aqui, ó? Que T1, olha, que é igual aqui, ó, 0,6, T2, 0,8. Ponto 6 dividido por ponto 8. Eu tenho que T1 é quem? 3/4 de T2. Vem para cá, quem é TY? Tá? A somatória de forças em Y. Dividir aqui. Vamos lá. Vou ficar, ó, T1Y mais T2Y é igual a quem? Ao peso do sinaleiro. É o que está mostrando no caso. Eixo, né? Não, eixo Y.
Então tá. T1 e Y quem é? T1 e Y, você T1 seno de 37. Mais T2 seno de 53. Igual a quem? 29,43. Seno de 37, vamos ver aqui. Seno de 37 graus é 0,6. Então, 0,6 T1 mais seno de 53 é 0,8. 0,8 de T2 igual a quê? 29,43. 43. Ó, eu tenho que ter 1 a 3 quartos de T2, ó. Vou substituir um aqui, ó. Então, 0,6 vezes 3 quartos de T2 igual a 0, opa, é mais. 0,8 T2 igual a 29,43. Fazer essa conta aqui. 0,6 vezes 3 quartos me dá 0,45 T2 mais 0,8 T2 igual a 29,43. 0,45 mais 0,8 me dá 5 quartos. Então, 5 quartos de T2 igual a 29,43. T2 vai ser igual a 23,54 newtons. E eu tenho que aqui, então, T1 vezes 3 dividido por 4. (17,65). Assim. Não, assim, o sabe, sempre pega essas provas, né? Questões fáceis, questões médias e uma difícil. Entendeu, Hugo? Entendi. Eu tô puto que eu quase acertei a difícil e errei a fácil. Faz parte. Faz essa 2, professor, com a gente, que eu não fiz, porque essa eu realmente não consegui nem identificar qual era a fórmula para fazer ela. Tá? Eu faço ela e depois eu ponho a resolução no grupo, senão vai me atrasar demais a matéria, porque a gente já não teve aula semana passada em função do feriado, e a gente tem que recuperar. Mas eu faço e põe no grupo lá, pode ser? Tá bom. Tá? Então, partiu matéria. Oi? Partiu matéria. A gente vai para onde agora? A gente vai para a aula 9, tá? Entraremos com o conteúdo de mecânica de fluidos. Mecânica de fluidos. Tu tá indo pelo livro, professor? Estou indo pelo livro. Unidade 3. A mecânica de fluidos, 129, página. Então, o que é o conteúdo de mecânica de fluidos? Então, tudo que envolva a questão de hidrostática e fluidodinâmica. A cinética tem um pouquinho de cinética, mais estática, tá? Mas entender a questão de relações comunicantes. Então, beleza.
Então, imagine, né, que vocês, como engenheiros civis, estão projetando, né, canal, uma usa. Então, está ali. Então, na unidade, colocamos no lugar da engenharia, o engenheiro vai ser contratado, numa empresa de transportes fluviais, o Hugo lá vai fazer a transposição do Rio Tietê em São Paulo, né? E a gente tem que entender como é que funciona a questão da mecânica dos fluidos na engenharia. Tá, vamos lá. Então, aí uma foto do Inclusa, né? Então, a gente tem que entender que hidrovias, nós temos diversos níveis ao longo, né, do trajeto de um rio. O rio, então, tem a questão nascente, geralmente no interior do continente, e esses rios fluem em direção ao oceano. Tem rios que têm dimensões, ou têm larguras suficientes para serem navegáveis. Só que, para a segurança da navegação, muitas vezes necessariamente passa dele. Olhem no rio com diversas reclusas para facilitar o seu transporte. Ou, em alguns outros casos, quando nós não temos desníveis de altura, e sim questão de salinidade, nós também colocamos reclusas. Como é o caso que tem entre Rio Grande e Pelotas, a reclusa no canal do São Gonçalo, ali já é fechada, pronto, tem o risco da água salgada quando entra no Lagoinha dos Patos, salgar a Lagoa Mirim e prejudicar quem utiliza a água da Lagoa Mirim para plantação. Essa é a lógica. Tá aí bonitinho, beleza. Então, a empresa de transporte fluvial, esse é tudo que pode acontecer. Nós projetamos uma inclusa. Então, primeiro passo. Como é que eu vou saber, então, para eu projetar, eu tenho que saber como é que é a pressão no fundo do leito do rio. E essa pressão, bem negócio. Nós sabemos para isso. Melhorou bastante. Aí, ponto. Beleza. Então, mexendo de base possui, então, um comprimento de 60 metros e altura de 20 metros. Os maiores navios transitam normalmente e têm uma profundidade mínima de 4 metros. Então, eles têm calado de 4 metros. Se o leito do rio for superior na barragem, então, vai estar 14 metros acima. Beleza. Então, o que é pressão de fluido? Então, o que é? Fluido é tudo a substância que possui uma característica de ocupar todo o volume do espaço onde ela está contida. Então, o ar é um fluido. Porque o ar aqui, né, nós não temos nada que impeça que o ar ocupe todo esse espaço. A água também é a mesma coisa. Se as nossas janelas fossem estanques, se a gente enche de água, a água vai ocupar todo o seu volume. Tá? Então, ali, ó. Então, a engenharia visa como é que a gente vai trabalhar com essas dinâmicas. Nós temos uma característica, por exemplo, especial na água em relação ao ar, que a água é cerca de 808 vezes mais densa que o ar. Então, ou seja, as nossas pressões envolvendo recursos hídricos vão ser sempre superiores ao ar em função dessa densidade. 808 vezes. Então, ali, ó. Então, por que é importante a gente estudar mecânica de fluidos? Primeiro, para canalização e transporte de aquedutos. Então, lá os romanos, o que os romanos faziam, né? Pegava suprimento de água no alto de uma colina e trazia, né, por canalizações ao longo de um leito construído encostado num rio. Desculpa, de uma montanha.
A primeira fábrica de moinhos de farinha, passou pelo exército romano, foi feito encostado numa montanha. Eles aproveitavam a queda d'água para girar os moinhos para moer a farinha para suprir as fases. Usavam. Bom, construção de navios. Então, quando eu entendo a questão de como a hidrodinâmica funciona, eu tenho como construir navios. Então, foi um dos primeiros grandes desbravadores em termos de layout de barcos. Foram os Vikings. Os Vikings, com um barquinho que era uma casca, eles conseguiram atravessar o Atlântico e foram, hoje se sabe, né, por dados históricos e arqueológicos, que eles chegaram na América 200 anos antes de Colombo. Um barquinho que era uma casca. Então, a questão de entender a hidrodinâmica também nos ajuda de como uso essa força como um meio de energia. Então, claro, a gente usa aqui moinhos d'água. As hidrelétricas nada mais são do que moinhos d'água, aonde a gente aproveita o quê? A energia potencial contida no reservatório da água, transformamos ela em energia cinética e aquela energia cinética a gente transforma em energia mecânica e transforma em energia elétrica. Tá? Processo. A questão do voo, né? Então, tem toda uma questão de pressão negativa que acontece com ar. Então, por exemplo, eu vou desenhar um quadro aqui. Então, eu tenho um avião, dentro de um avião, ele está, digamos que essa setação, a direção do vento. Se vocês olharem o layout de uma asa de avião, ela tem esse layout. Essa é a parte de baixo, essa é a parte de cima. Por que a parte de baixo é mais abovoada que a de cima? O vento passa de velocidade diferente na asa? Sim. Não, ele não passa. Mas ele vai quebrar. Não, que aí tá. A velocidade, vamos ir para a gente vai ver isso com mais calma depois em fenômenos do transporte. Tá? A velocidade que a partícula do ar chegou aqui, por exemplo, veio uma corrente de ar. Aqui chegou partículas na mesma linha de campo do vento. Então, parte das minhas partículas vão para cima, parte das minhas partículas vão para baixo. Essas partículas mantêm as velocidades iguais. Na verdade, a de baixo é mais acelerada. Quando ela sai, mas não quando ela entra. Em função, como essas linhas aqui são mais aceleradas, aqui, o que acontece? Isso gera uma força de pressão nesse sentido. Pelo diferencial de velocidade. E isso é o que a gente chama de sustentação da gravidade. Então, quer dizer que essa pressão, essa diferença de energia que a gente quebra, Isso. ela vai criar não sei se é impulso. Exatamente, impulso é diferente. Esse ar, você expressa esse impulso, a parte de baixo vai ganhar mais velocidade. Isso faz relevante. A turbina não é para fazer o avião voar. A turbina é para fazer ele acelerar. O que vai fazer o avião voar é o desenho da asa. Eu achei que tinha uma quebra de energia, de vento, que bate. Tem um aumento. Esse aumento gera diversificação e gera sustentação. Por isso que o grande problema do avião em operações aéreas é o que os comandantes chamam de estonar. Estonar é tu perder essa diferença de velocidade na asa. Quando tu estona, tu perde impulso. Aquela queda do voo que aconteceu entre São Paulo e Paris, está fazendo 10 anos, se não me engano, esse ano,
Tá? Foi por perda de estonação. Então, ele subiu e depois caiu, né? Ele Por quê? pegar atitude. Por quê? Porque congelou os medidores de velocidade e o piloto não sabia se ele estava reto, subindo ou descendo. E, na verdade, ele estava descendo. E no momento que tu desce muito rapidamente, tu faz assim, tu estona. Porque o vento está aqui, se tu está assim, tu não tem sustentação. Meu cara. Acho que foi o André, né? Ele tentou subir, aí ele perdeu esse. Dá o mesmo efeito, só que o contrário. Subir para ele, Estona e vai embora. e aí não apruma mais. Não. Então, máquinas hidráulicas, então, por exemplo, né, escavadeiras, a carregadeira, tudo faz uso da força hidráulica oriunda de quem? Dos fluidos hidráulicos e equipamentos pesados são de óleos hidráulicos. Tá? Extração de petróleo em água profunda, eu tenho que saber justamente o comportamento de pressão da dinâmica para poder tirar esse óleo do mar. Então, quais são os efeitos da pressão, por exemplo? Qual é a pressão que a gente está aqui agora? Estamos aqui no ambiente aberto. Qual é a pressão que nós estamos aqui? Ativa, né? Não, aqui a gente chama que é aqui na Terra, a gente chama de pressão absoluta. Aqui nós temos pressão relativa quando eu tenho um vaso completamente fechado. Aí é relativa. Porque aí tu mede com uma manométrica. Tu tem um manômetro para medir a pressão dali. Aqui a gente está em uma pressão absoluta e essa pressão a gente chama, nós padronizamos como de uma atmosfera. Tá? Ou seja, que atmosfera é essa? A atmosfera do globo terrestre. Tá? Então, tu imagina, tá? Toda essa massa de ar que está atuando em cima de mim, em cima de ti, em cima do Hugo lá em São Paulo, qual é a extensão da nossa atmosfera? A nossa atmosfera tem uma altura média de 34 quilômetros. Então, toda essa massa de ar exerce uma pressão sobre a gente de uma atmosfera. Ou seja, é aquela fórmula que a gente viu, que P é igual a F sobre A, onde P é a força, peso das moléculas de ar. E aqui é a área quadrada. Então, por isso, a unidade de força é o quê? Newtons por metro quadrado. E isso no sistema internacional é Pascal. Que foi um grande físico que trabalhou muito com a força. Então, aqui nós temos uma atmosfera. Isso é que é legal. A cada 10 metros que tu mergulha no mar, a água aumenta em uma atmosfera. Então, se eu estou... Isso inclusive a densidade da água. Isso tem a ver com a densidade da água, fluido, também. E também porque a gente está se distanciando mais também. Aí não. O cara que entrou, se nós apresentássemos, tá? Vou entrar na água. Aqui é água. Aqui onde eu estou pisando é água. Que pressão que eu tenho aqui, explodindo? Uma atmosfera. No momento que eu mergulho e chego a 10 metros, qual é a pressão que está sendo exercida em cima do meu corpo? Duas. Exatamente. Mais uma. Exatamente. Porque eu tenho 10 metros de coluna d'água. Aí que vem aquele cálculo que a gente usa muito no campo da engenharia civil. Quantos metros de coluna d'água? Então, uma atmosfera é igual a 10 LCA. Essa é a profundidade. Tá. O que vale uma atmosfera? Uma atmosfera são medidos com 760 milímetros de HG. 60 milímetros.
Uma atmosfera desloca 767 milímetros de mercúrio. No manômetro de Torricelli, que depois eu vou mostrar para vocês como é que é. Então, essa pressão física e a força. Então, uma coisa que é muito importante que a gente aprenda em mecânica de fluidos é a noção de massa específica. Por quê? Porque massa específica é característica dos corpos. Eu consigo, por exemplo, determinar que tipo é aquela determinada substância, mesmo eu sem saber quem ela é, medindo a massa específica. Então, essa definição aqui, ó, um ρ, como está na tela, que é M sobre volume. Então, aqui, ó, é o quê? Massa da substância. A massa, é o peso. É quilos. A peso é força. É força. Certo. Então, aqui, volume ocupado pela massa. Então, quando eu digo que a massa específica da água é 1, o que eu estou dizendo? Que 1 quilograma de H2O ocupa o espaço de quê? De quanto? De 1 litro de volume. Diz que massa, peso tem uma massa. A água tem mais ou menos o peso, né? Do quilo, por exemplo. Quilo e litro são Só mesmo porque a massa específica da água é 1. Por exemplo, se eu fosse olhar o óleo de cozinha, o rodo óleo, 980 gramas de óleo ocupam 1 litro de volume. Então, isso quer dizer que o rho do óleo é 0,98 o quê? Quilos por litro. Aí tem uma coisa que a gente confunde muito, tá? Densidade e massa específica. Massa específica tem unidade, porque é massa de uma substância pelo volume que ela ocupa. A densidade não tem unidade. Eu vou apagar a informação para vocês. densidade Não tem unidade. Aí depois eu vou explicar por que a gente acaba usando o termo errado. Porque a densidade, ou o quanto uma substância é densa, é uma relação na massa específica desse produto pela massa específica da água. Então, quando eu falo que o produto tem densidade tal de tanto, eu estou sempre fazendo uma relação com a massa específica da água. Então, por exemplo, vou usar o mesmo exemplo do óleo. Então, a densidade do óleo vai ser o quê? Então, o ρ do óleo contra o ρ da água. Quanto é que é o ρ do óleo? O ρ do óleo é 0,98 quilos por litro. O ρ da água, quanto é que é? É 1 quilogramas por litro. Corta. Então, a densidade do óleo é 0,98. Densidade é adimensional. Ela não tem. E ela vem a partir do. Ela é uma relação.
Como é uma relação de proporcionalidade, não tem unidade. É importante. Né? E por que a gente acaba se confundindo muito nisso? Porque a gente tem um erro do inglês. Porque no inglês, quando eu escrevo density, eu quero saber a massa específica. Quando eu estou falando specific gravity, eu estou falando de densidade. Então, há um erro nas definições entre o português e o inglês do que é. Então, a gente acaba se confundindo e na onda do inglês. O inglês usa density como se fosse massa específica. É densidade, a gente, é densidade. Não, não é. Vamos lá. Então, imagine, para descobrir a variação de pressão, então, vamos lá. Para descobrir a variação de pressão, precisamos calcular a pressão inicial no fundo da eclusa. Inicialmente, a eclusa tem 4 metros de coluna d'água. No nível mínimo, para que as embarcações entrem com segurança. Então, se o navio cala em média 4 metros, tem que mínimo 4 metros. Depois é necessário vencer os 14 metros de altura, que é para mudar de nível dentro do rio. Então, a área da eclusa, o que a gente viu ali era 20 metros por 60, que dá 1.200 metros quadrados da eclusa. Então, inicialmente, nós temos uma camada de água de quanto? Se eu tenho 4 metros, eu vou ter um volume total no início de 4.800 metros cúbicos. Qual é a força-peso do inteiro dessa eclusa? Então, eu tenho um volume de água e tenho uma área. Então, esse volume aqui, para eu descobrir o peso, eu uso o quê? Olha, se eu tenho um volume de água, como é que eu sei a massa de água? Eu uso o Rho. Porque Rho é massa sobre volume. Se eu tenho volume, a massa vai ser quem? O Rho vezes o volume. Então, com o volume de água, com a massa de água, eu vou multiplicar pelo G, eu tenho o quê? Eu tenho a força peso da água. Então, essa força peso da água vai exercer sobre a área de 1.200 e vai me dar pressão no fundo da eclusa. Vamos lá. Então, lá eu tenho a força-peso. Então, eu peguei, multipliquei, usamos 10 para simplificar o cálculo. Tá? Eu vou ter, então, que a minha pressão lá no fundo da eclusa vai ser quê? De 40.000 pascal, ou 0,4 atmosferas. Isso é na água, mas eu tenho que somar ainda se eu quisesse mais a pressão de atmosfera. Se eu contar a absoluta, aqui é a pressão da água. Por isso está o peso da água. Se eu fosse querer aproximar, qual é a pressão absoluta no fundo da eclusa? Então, a pressão absoluta seria a pressão atmosférica mais a pressão da água. Seria 1,4. Tá? Então, sempre que eu falar em pressão absoluta, eu sou uma atmosférica com a pressão que eu estou analisando. Ah, cara, tem 4 metros de 40. Sim, tem 4 metros, tem 10 metros. Né? Vamos lá. Então, tá ali, ó. Quando a eclusa estiver cheia, ou seja, o meu volume vai aumentar, vou ter 18 metros já. Aí vou pegar a minha área e vou multiplicar por 18. Então, o meu volume, que antes era de pouco mais de 4.000 e pouco, passa para 20.600.
Então, qual vai ser essa força lá no fundo da eclusa? Ah, desculpa. Oh, mas já? Desculpa, eu passei para ti, não passei para ele aqui, perdão. Aqui. Ai. Então, vamos lá. Então, quando a eclusa estiver cheia, seja com 18 metros, a minha pressão passa para 1,8 atmosferas sobre a eclusa. E, se eu somar a atmosférica, a pressão absoluta, 2,1. Tá? Então, se eu quero saber qual o diferencial de pressão que vai ter nessa manobra ou nessa operação de área da eclusa, eu faço qual é o meu delta-P, qual é o meu diferencial de pressão? Vai ser a pressão final mais a pressão inicial, ou seja, o 2,8 menos 1,4. Eu tenho uma variação dentro da minha eclusa de 1,4 atmosferas. Nesse caso, não considera como tiver embarcação dessa produção de luz sem embarcação, a configuração não entra no cálculo. Por que isso é importante no cálculo? Os estruturas concretas que vai suportar essa pressão de ar. Então, o medidor de pressão, lá no fundo, se eu quero ter um coeficiente de segurança legal, eu posso botar o quê? Um manômetro lá no fundo. E aí tu entra nesse cálculo do volume do navio. Considerar mais exercício. Claro. Aí te dá uma margem de segurança para a tua operação. Deu para entender? Deu. Um pouco disso eu estava conversando com o meu mestre hoje sobre essa questão que o mestre falou. Hoje a gente estava fazendo contrapiso autonivelante lá, que agora Sim. virou padrão da minha empresa que só vai usar o contrapiso autonivelante. Sim. Daí é uma argamassa, né? Tipo um concreto. Sim. E aí, É bem mais fluídica, né? exatamente. E aí joga essa argamassa lá no pavimento inteiro, só que tava caindo uma água do pavimento superior para baixo. Eu falei, mestre, ó, essa água aqui tem que parar, senão vai interferir na resistência aqui do contrapiso. Aí ele tava falando, não, mas a densidade da água, a densidade da água não penetra na massa quando cai, não. Eu falei, mestre, uma hora dessa. Meu Deus do céu. Ele querendo me justificar para eu não pegar no pé dele lá para tirar a água. Gente, eu vou fazer uma coisa semana que vem, tá? Semana que vem eu vou juntar 2 conteúdos, porque aí a gente mata o feriado da semana passada. Tá? Tá. E aí, Será que segunda-feira vai ter aula? Porque segunda-feira é feriado do trabalhador também, né? tu quer ter aula segunda-feira? Se eu falar pro Cristiano, então, dar aula para ti segunda-feira. Não, só para saber. Claro que não, né, cara? Ah, Claro que não. não, porque trabalhar eu vou. Sabe o que eu vou estar fazendo Achei segunda-feira um de absurdo. noite? Segunda-feira de noite eu vou estar em Canela, na cabana onde eu vou passar o final de semana, fazendo um Chique, churrasco, cara. que delícia. E eu vou estar trabalhando lá, batendo laje. Claro, trabalhador tem que trabalhar de trabalho, né, cara? Eu sou vagabundo. Que horror, cara. Achei um absurdo. Tá, cara, bom final de semana. Pra você também, professor. Até Valeu. mais. Até mais.